Oi, galeras, mais um vlog neste belíssimo canal. Muito tempo sem aparecer por aqui, voltando aos poucos. Na verdade, gravei um vídeo, fico completamente insatisfeita com as coisas que eu falei, porque eu acho que eu me perdi. Me perdi no motivo pelo qual eu estava gravando o vídeo. E queria atualizar vocês da minha vida, né? Porque afinal de contas, falei que acontecia, que não sei o quê, mas não falei nada. Coisas importantes de vocês saberem é que em dezembro do ano passado, eu tirei 8 dias de férias no meu trabalho e quando retornei, solicitei uma pequena reunião lá para dizer que estava insatisfeita, enfim, várias coisas. Estou aqui pleníssima, não trabalho mais lá, depois de ser sincera com o que eu tava sentindo, ser sincera com quem trabalhava comigo. Enfim, muita coisa aconteceu. Me sinto aliviada, me sinto triste, acho que tô bem, mas ao mesmo tempo às vezes bate umas coisas. Eu tava sem tempo, eu tava infeliz, eu não conseguia ver as pessoas da minha vida. Os meus amigos que eu fiz antes de começar a trabalhar lá, não conseguia ver minha família, não conseguia me relacionar romanticamente com ninguém. Então tudo isso estava mexendo comigo e eu não tive tempo de processar esse pequeno sofrimento que estava me causando. Então agora que eu não trabalho mais lá, eu tô nesse conflito de vários sentimentos mistos. Então, por exemplo, nas últimas semanas eu tenho tido um flerte com o sentimento de me sentir uma farsa, com o sentimento de me sentir ansiosa, conseguir um novo emprego, várias coisas. Fato é que não trabalho mais lá. 2024 já veio trazendo, digamos, eu fiquei com esse sentimento de que 2025, na verdade, 2025 é o ano da colheita, né? 2024 a gente passou vários apertos, né? Eu digo por mim mesma. Sinto que plantei várias sementes e tal, estou colhendo os frutos agora. Então, de fato, não trabalho mais onde eu trabalhava. Eu já estava insatisfeita, não queria mais trabalhar à noite. Esse negócio de trabalhar à noite é muito cansativo, na escala 6x1, mais ainda. Enfim, ainda tô reaprendendo algumas coisas, a existir e a descansar. Acho que ainda tô em conflito com tudo isso. Estou num relacionamento, finalmente, né? Depois de sabe lá Deus quanto tempo. Um relacionamento leve, recíproco, onde a gente conversa sobre coisas difíceis, onde a gente tem conversas importantes, diálogos, onde há muito respeito, muita reciprocidade, e isso pra mim tudo é novidade. Então, é isso. Minha tatuagem de relógio derretendo que fiz ano passado nunca fez tanto sentido, sobre o tempo ser uma moeda muito cara, muito valiosa, o tempo ser sábio. É muito engraçado porque em várias situações que eu andei passando, eu olho pra essa tatuagem e eu fico me reforçando um pensamento que eu já tinha em relação ao tempo. Eu acho que isso me conforta de alguma maneira. Então, estamos aí. Já tô querendo preencher mais um espacinho nesse braço. Maluca, né? Enfim, gente, raspei a cabeça ontem. Pintei meu cabelinho, encontrei uma amiga, trocamos umas ideias. Hoje eu fiz exame de sangue, fui fazer todo o trâmite de seguro-desemprego, deu errado, enfim, tentei fazer umas outras coisas que também não deram muito certo, perdi o acesso ao meu e-mail pelo celular, e aí tentei trocar senha, não consigo acessar em lugar nenhum, nem no meu computador, então eu tô assim, caralho, cara, foda. E é isso, hoje foi dia de preguicinha, né, tipo, tentei resolver esses BOs, botei roupa pra lavar esses dias, hoje era dia de fazer comida, então fiz comida. Fazia tempo que eu não lembrava da sensação de fazer minha própria comida. Óbvio que nesse meio do caminho eu fiz, mas esse lance de usar o tempo pra cozinhar e depois comer a comida que eu fiz, nossa, foi um ritualzinho bem gostoso. E eu acho que eu aprendi a gostar de cozinhar durante a pandemia, então me trouxe um acalento, assim. Eu falei, nossa, que gostosinho botar esse temperinho nessa comidinha que eu vou comer.
E aí fiquei pensando em várias questões que estão em conflito aqui dentro, que também me ajudou a pensar muito em várias outras coisas, em várias situações que eu tô tentando resolver. Tô tentando retomar as coisas do canal, fiquei semanas aí sem postar nada, e aí voltei com um vídeo de um compilado de looks de 3 meses aí, porque eu não tava conseguindo gravar um vídeo de um mês só. Enfim, tô trazendo vários vídeos que estavam parados por aí, mas recentemente eu fui num samba e encontrei um fotógrafo lá, que ele fez uma foto minha num outro samba. E aí ele perguntou qual era meu Instagram, me mandou a foto. Enfim, estamos conversando sobre fazer um ensaio fotográfico. Tipo assim, quer? Enfim, não sei se vai rolar ainda, mas eu tô tipo, gente, e a foto ficou linda. Eu fiquei tipo, nossa, pegou tanto a minha essência no samba, tipo uma pessoa feliz, contente, brilhante. Eu amei essa foto. Recentemente eu fui num, vamos dizer, centro de Umbanda, mas eu não sei qual é o termo certo, se é terreiro, se é centro. Eu sei que eu sempre fui uma pessoa um pouco em conflito com a minha espiritualidade no quesito de dar nome aos bois. Eu nunca me senti... Como é que eu vou dizer, gente? Eu não quero ofender ninguém, mas eu não acho que o catolicismo é pra mim. Não gosto de como os homens não, os seres humanos se apropriaram da religião pra distorcer algumas coisas que estão muito claras, sabe? Então, eu tenho um pouco de problema também em demarcar limites com isso, porque já várias vezes pessoas ultrapassaram o limite pra falar de suas religiões como se fosse aquilo e nananã, e eu fico tipo, tem um pouquinho de falta de senso aí, isso me pega muito. Óbvio que não é todo mundo e tal, e cada um faz aquilo que quer, acredita no que quer. Beleza, só não interfere no meu, entendeu? A partir do momento que você adentra o meu espaço aí, a gente tem um problema. Mas o fato é que já há algum tempo eu ando flertando com religiões de matriz africana, digamos assim. E no ano passado, tem uma amiga que frequenta um centro e ela falava, vamos junto, acho que você vai gostar e tal, não sei o que. Eu falei, amiga, eu sempre tive curiosidade, porque eu sinto que lá eu vou me sentir mais em casa. E finalmente veio aí, cara. Eu não fui com essa minha amiga, mas eu fui com o meu dito cujo namorado, no caso. E foi muito foda. Tipo, chorei, me senti em casa, me senti confortável. E eu me senti muito curiosa também de entender o simbolismo das coisas, o porquê que as coisas são feitas do jeito que são feitas, o que que aquilo significa, aquele gesto, o que que aquela música, tipo, várias coisas. E nesse dia me foi dito isso, tipo, a religião é uma coisa que os homens criaram, a fé não. Então, me botou muito pra pensar. E foi me dito também que eu deveria procurar outros lugares, não só de uma religião, mas tentar entender a linguagem, as coisas, e que talvez eu me beneficiaria estudando mais. E eu falei, é isso que eu sinto. Eu sinto que eu quero entender mais sobre isso. Então, estamos aí. Essa semana é uma semana que eu pretendo ir no centro de novo. E eu vou nesse centro que eu já fui uma vez, mas dessa vez eu vou tentar ir com essa minha amiga. E no final de semana eu vou tentar ir num outro centro, que é o centro que o meu namorado costuma frequentar, que ele gosta, fala super bem, que é um pouco distante, que por isso que tem que ter uma programação. E vai ser bem no dia que a gente vai comemorar 2 meses de namoro. Porque, pois é, gata, foi tudo muito rápido, mas eu conheci ele há 2 anos atrás. Que loucura. Conheci ele há 2 anos atrás no Tinder. E é isso. Tipo, fiquei com ele uma única vez, porque a minha rotina não permitia mais do que isso. As nossas agendas nunca bateram. E praticamente 1 ano depois, a gente se reencontrou. A gente trocava ideia e tal, mas nunca ia pra frente. Aí a gente se reencontrou no ano passado. Enfim, eu acho que houve um esforço a mais dele pra fazer acontecer. E ainda bem que ele se esforçou, porque nunca na minha vida eu achei que eu ia estar me relacionando com ele. E nunca na minha vida eu imaginei que ele é a pessoa tão generosa e incrível que ele é. Então, assim, ai, gente, eu tô apaixonada. Ah, que loucura. E aí a gente vai comemorar 2 meses indo rezar. Olha que loucura, gente. Nunca na minha vida eu achei que eu ia falar isso. Mas é isso. Acho que essas são as novidades. Não trabalho mais onde eu trabalho. Tô num relacionamento. Já fiz aí já recebi umas propostas de trabalhos pontuais que estão demorando para se firmarem, que estão me deixando um pouco ansiosa, porém pretendo levar adiante. E estou assistindo a série This Is Us de novo. Essa série fala sobre
várias paradas de relacionamento humano, né? De vários tipos de relacionamento, irmãos, pai e filho, relacionamentos amorosos. Fala de questões como ansiedade, suicídio, saúde mental, disformia corporal, enfim, distúrbios alimentares, coisas muito... É muito engraçado porque eles abrangem vários tipos de situações e coisas e debates que a gente tem na nossa sociedade, mas de uma maneira muito sutil, muito leve, com um quê de humanidade. Mano, essa série é muito foda. Quem não assistiu deveria muito. Eu tô assistindo com meu namorado, ele nunca tinha visto. E a gente assiste e chora, e aí a gente tem grandes conversas muito fodas, e eu acho isso tudo muito, muito legal, porque a gente tá disposto ao diálogo, então a gente tem conversas muito profundas, que a gente se conhece melhor e que a gente consegue entender um ao outro de uma maneira mais abrangente. Então eu acho tudo isso muito legal. O bichinho tava aqui hoje. Então a gente assistiu, comeu pipoca, comeu um bolo, porque eu fiz bolo de cenoura ontem, outra coisa que eu não fazia há 60 mil anos. E fui na academia também, que era uma coisa que eu não fazia desde a semana antes do carnaval, que eu acho que o último dia que eu fui pra academia foi quinta-feira, antes do carnaval. Então assim, maluca, cara. Amanhã eu tenho pilates e já são 4h50 da manhã, porque se tem uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer é dormir cedo. Isso é um problema. Mas em compensação... Nossa, nunca bebi tanta água na minha vida como hoje. Aí eu fiz exame de sangue, aí... acho que foi ontem. Não sei, teve um dia aí que eu fui renovar as receitas das fitas reagentes do meu glicosímetro pra medir a minha glicemia, porque a gata tem diabetes, não é mesmo? Os exames de sangue que eu fiz hoje é justamente pra também renovar as receitas da minha insulina e fazer um grande check-up. Porque, velho, depois que eu saí daquele trabalho, minha saúde ficou cagada. Então, a gente tem que correr atrás aí do prejuízo. Bom, hoje já é quinta-feira, dia 13. Tirei o dia hoje, tá começando a chover. E eu percebi que o vento aqui de Brasília vai destruir esse meu guarda-chuva que eu usava no meu antigo emprego. Que ele é assim, bem pequenininho. E eu achava ele fácil de carregar pro trabalho. Mas, já sabendo que ele não vai durar muito nessa ventania, que ele era mais um guarda-chuva para pequenas distâncias, eu já vou até separar um que eu deixo aqui no carro, que ele é mini. Ele vem nesse case, meu pai que me deu. Ele é desse tamanhozinho, tipo, ele é gordinho e tal, ele tem essa casezinha. Vou deixar na bolsa, porque hoje eu vou pro centro. E, enfim, já ir preparada. Mas, hoje eu tirei o dia pra resolver o negócio do meu seguro-desemprego, porque eles colocaram o nome da minha mãe errado. Vou fazer mau barulho, né? Eles fizeram... Enfim, eles abreviaram o meu nome errado. A câmera vai ficar barulho. Enfim, eu espero que o áudio esteja bom. E aí, eu não tava conseguindo resolver pelo aplicativo, né? A primeira vez que deu que o nome constava como errado, eu avisei eles corrigiram, só que aí gerou um novo número de requerimento. E aí, eu tive que ir indo na hora. O único na hora que eu fui aqui na minha cidade foi o da rodoviária. E o da rodoviária é o único que não faz... que não tem vínculos com o Ministério do Trabalho. Aí o cara me falou que eu podia vir aqui num prédio, que é o prédio que eu fazia terapia anos atrás. Enfim, gente, deu certo, foi muito rápido. E agora eu vou pra casa e eu vou conferir se deu realmente certinho. Nossa, agora eu tô bem aliviada. Ontem foi um dia foi um dia de pilates, aula cabulosa. E foi engraçado porque na segunda-feira, enquanto eu tava na academia, eu tava pensando sobre isso. Eu pensava, nossa, eu não tenho levado a academia tão a sério, de tipo fazer musculação mesmo. A coisa que eu mais levo a sério na academia é o cardio, que na verdade é o tipo do exercício que faz a maior diferença pra mim em relação à diabetes, né? Que me faz gastar o açúcar todo que eu consumo. Então, de fato, é o que é melhor pra mim. Mas
eu tava pensando, nossa, eu vou pedir pra Clitia, né, que é minha instrutora de pilates, pra ela pegar mais pesado, porque eu quero mais definição, eu quero mais fortalecimento. E aí eu cheguei na aula ontem e não pedi absolutamente nada. Tipo assim, eu nem precisei pedir e ela já me esculhambou. Porque a única pessoa que eu deixo me humilhar na vida é ela, porque ela consegue enxergar o potencial que a gente acha que não tem. Então eu faço exercícios no Pilates que eu acho que eu não dou conta, mas num geral eu consigo dar, então isso é muito legal. E ontem ela fez um circuito com a gente, né? Sou eu e mais uma pessoa no horário que eu faço. E foi cabuloso. Tipo, teve perna, teve braço, teve bunda, teve tudo, abdominal, e foi muito sinistro. Enfim, gente. E aí ontem, depois do Pilates, eu fiquei nessa de... Eu não sei como é pra vocês, mas quando eu preciso organizar a minha mente, a coisa que mais resolve pra mim é organizar alguma coisa física. E eu tô com uma pequena bagunça dentro do meu quarto que tá me deixando super aflita. Tipo, nesses últimos tempos eu comprei vários brincos. No vídeo de novidades vocês puderam ver, a louca dos brincos ataca novamente. E não parou só nesse vídeo, tem muitos outros. Então eu tenho um pequeno gaveteiro com 4 gavetinhas pequenas de plástico, onde eu guardo os meus brincos e não estão cabendo mais. Então tem um monte de coisa fora dessas gavetas, tá me deixando agoniada. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria um gaveteiro maior. Joguei na internet, só achei aquelas coisas de acrílico caríssimas. Eu queria uma coisa assim, suave. Desde criança eu guardava os meus brincos nos gaveteiros. Eu tinha um gaveteiro que ele era tipo de papelão, só que ele foi ficando velho, foi rasgando, e aí eu substituí. Era um gaveteiro com 2 gavetas assim grandes, retangulares altas, e uma maiorzona. Então eu dividia meus brincos entre pratas e dourados e os coloridos na gaveta grande. E aí quando eu peguei esse gaveteiro com 4 gavetas, 2 gavetas para os brincos coloridos e as outras 2 pro dourado e pro prateado. Menina, não tá cabendo mais, infelizmente. E aí fiquei nessa, não achava o gaveteiro em loja nenhuma. Fui na Multicoisas, que é uma loja aqui em Brasília que tem de tudo. Fui em papelaria, que era um lugar onde a gente costumava achar esse tipo de coisa. Não encontrei. E aí assim, poderia ter comprado pela internet aqueles maiores. E aí eu pensei, eu já tenho um gaveteiro de plástico onde eu guardo os meus relógios, onde eu guardo os meus óculos de sol. E aí eu pensei, pô, se eu comprar outro igual, eu posso colocar divisórias dentro de uma das gavetas para separar os brincos e usar as outras 2 para guardar o restante dos meus acessórios. Que na verdade eu guardo numa maleta, que ela funcionou durante anos, mas que eu sinto que eu não tenho tanto fácil acesso assim nessa maleta, porque eu tenho que tirar coisas de cima da maleta, abrir a maleta, colocar em cima da minha cama. Então eu não acho tão acessível. E aí, pensando nisso, ontem eu fiquei nessa de vou procurar um gaveteiro. Meu Deus! Vou procurar um gaveteiro maior pra poder botar divisória. Gente, eu não tô achando essa porra em lugar nenhum. E eu queria, tipo, pra ontem. E aí meu namorado falou, velho, por que você não comprou pela internet? Eu falei, é porque eu fui idiota, porque eu já podia ter chegado e eu ainda tô aqui nessa merda, tentando resolver, que eu queria ir na loja, comprar, já levar pra casa e já começar a organizar. Então é isso. Fiquei nessa, aí entrei numa bad, aí fiquei pensando sobre várias coisas, conversas importantes ontem, tive algumas propostas de pequenos trabalhos que... Na verdade, só ontem eu me dei conta do que eu poderia entregar de fato e, enfim, falando sobre a questão financeira, o que eu podia entregar. Eu fui completamente sincera em relação a como eu tô me sentindo. Essa é uma coisa que faz muita diferença pra mim, porque eu gosto quando a pessoa sabe com o que ela tá lidando, sabe? E eu falei que tenho me sentido insegura, que faz muito tempo que eu não faço terapia, que eu tô com aquele sentimento de grande farsa, mas eu gosto de jogar a real. E aí, justamente porque eu tive esse tipo de conversa, eu senti que deu uma aliviada na carga que eu tava me colocando, na pressão que eu tava me colocando. Então eu fiquei muito mais tranquila, muito mais calma, muito mais, como é que eu vou dizer, corajosa não, mas
mais segura de mim mesma. Então foi muito bom ter tido essas conversas. Sei lá, o frio na barriga que eu tava sentindo já não sinto mais. Agora que eu consegui desenrolar o negócio do seguro-desemprego, tô bem mais tranquila também. Ai, é isso. Agora são 5 para as 4. Acho que eu vou na academia fazer um cardio mesmo, mais pela minha saúde mental do que pela minha saúde física. E aí vou tomar banho pra poder ir no centro de Umbanda com a minha amiga. Eu fui nele a primeira vez com meu namorado e tal, e foi muito bom pra mim. E eu sinto que eu tô precisando muito. E aí a gente combinou de ir juntas e lá é bom chegar cedo pra pegar a senha dos atendimentos, né? Porque tem, pelo menos se for igual da última vez, tem aquele lance, a gente chega cedo, pega a senha, senta, a gente escuta vou colocar, geralmente eles selecionam um texto pra ler pra gente. Da última vez eu chorei muito com o texto que eles tinham selecionado. Então é isso. E aí depois começa o passe pra galera, pra todo mundo. Depois do passe começam os atendimentos. E nossa, tô precisando tanto. Eu acho que desde a semana passada eu tô gente, eu preciso muito. Semana passada eu não fui porque eu fui no centro espírita. E eu me sinto aberta, sabe, pra vários tipos de manifestação de fé. Eu tenho algumas travas com algumas religiões, né? Questões pessoais, mas eu me sinto muito aberta. Então eu fui, mas não me identifico 100%. E a Umbanda, pelo menos, tem me abraçado de um jeito bem... E parece que eu sabia que isso ia acontecer. Então eu tô me sentindo bem à vontade, bem confortável. E acho que hoje é o dia que eu tô precisando ir. Então acho que farei isso. Ai, gente. Comecei a gravar o vlog, não terminei. E tá uma grande confusão. Semana passada eu acho que eu me deparei com sentimentos que eu não me permiti sentir nos momentos que eu deveria. Quando eu tava trabalhando, eu não tinha tempo pra quase nada. Eu não conseguia administrar meu tempo, eu não conseguia dormir logo que eu chegava em casa, então eu acordava tarde, então eu não tinha uma rotina muito bem estabelecida. Tinham coisas que eu priorizava, tipo ir pra academia, enfim. A única coisa que eu tava levando realmente a sério, acho que era o Pilates, porque quando eu boto dinheiro numa coisa, eu quero que essa coisa seja incrível. Então eu não tive tempo de encontrar pessoas que eram importantes na minha vida, eu não tinha tempo de me relacionar, mas eu tava sentindo muita coisa no meu trabalho, sentimentos mistos, enfim, e eu acho que eu não tive tempo de sentir. Eu sempre fui uma pessoa que me permite sentir as coisas, me permito sentir raiva, me permito sentir tristeza, felicidade. Eu me permito sentir a coisa 100%, porque eu acho que tudo é melhor pra fora do que pra dentro. E semana passada eu tava me sentindo muito nessa dualidade de eu tava feliz, satisfeita e aliviada. E de repente eu tava me sentindo como se eu não tivesse presente. Ao mesmo tempo que tinha uma Amanda feliz, tinha uma Amanda que se via de fora e que não tinha controle sobre as ações e que tava infeliz, insatisfeita, insegura, e tudo tava me irritando. Na semana passada, eu perdi o acesso no meu e-mail pelo celular, sabe lá Deus por que motivo, e tava sendo um completo caos. Consegui fazer o login, precisei trocar de senha algumas vezes e pelo celular eu não conseguia. Até que eu falei, bom, vou tentar pelo computador, que geralmente dá certo. O computador não conseguia acessar do mesmo jeito. O meu glicosímetro, que é aquele aparelhinho que eu furo o dedo pra medir minha glicose, tava com mau contato. Já tinha algumas semanas que eu tava penando pra conseguir fazer as medidas de glicemia. E eu ficava lá, tentando até conseguir. Só que nesse dia, acho que foi na segunda-feira, não consegui dar jeito nisso de jeito nenhum. E assim, já é o terceiro
glicosímetro que eu compro em 5 anos. Que é uma coisa que não faz sentido, tipo, não tinha necessidade de ter que comprar tanto. Eu fico me perguntando se esse lance da gente pegar as coisas pelo SUS, né, as fitinhas reagentes desse aparelhinho específico, se eles fizeram baixar a qualidade do produto para que a gente gaste dinheiro comprando cada vez mais esse aparelho. Não sei, tipo, altas teorias da conspiração na minha cabeça, mas o fato é que precisei comprar outro aparelho depois de ficar o dia inteiro procurando, indo atrás em várias farmácias. E isso me tirou muito do sério, me tirou do eixo, me deixou completamente, sei lá, sabe, estressada. E isso é muito bizarro, mas consegui resolver isso. Fui tentar fazer o negócio do meu seguro-desemprego. Quando eu fui dar a entrada, o nome da minha mãe tava errado e o meu nome tava abreviado de uma maneira errada também. E aí eu avisei, né, a empresa, galera, tá errado e tal. Aí, tipo, chamaram minha atenção, que eu devia ter visto, que não sei o que não sei o que lá. E eu, tipo, tudo bem, vacilei, mas, tipo, eu entreguei meus documentos pra vocês. Não tem porquê tá errado do jeito que tá, assim, meu nome está escrito por extenso, assim como o da minha mãe, então... Fizeram um novo número de requerimento. Com esse número de requerimento, tava dando como não encontrado. E aí eu falei, será que se a gente der 24 horas eu consigo fazer? Aí eles falaram, tenta, depois fala com a gente. Tentei de novo, a mesma coisa no dia seguinte. Tentei de novo, acesso ao meu e-mail, não consegui nada. Tava tentando ficar de boa. Eu tava achando tudo muito irônico, tipo, eu tava rindo de desespero. Por fora eu aparentava estar bem, mas por dentro eu tava tipo, mano, não é possível que uma coisa tão besta vai me tirar do sério. E seguiu, né? Fiquei nessa de tentar. Quarta-feira é um dia que eu tenho pilates, então, tipo, me baguncei fazendo várias coisas. Eu não lembro ao certo, mas eu ainda fiquei essa ânsia de não tô conseguindo resolver coisas. E ainda botei na minha cabeça que eu quero organizar meu quarto, minha bagunça. Meu quarto virou um caos desde que eu comecei a trabalhar lá. Então, durante 2 anos, eu olho pras minhas coisas e eu fico desesperada, porque é isso, eu não sei como é pra vocês, mas quando eu organizo coisas fisicamente, parece que eu consigo organizar a minha mente também. E aí, botei na minha cabeça que queria organizar as coisas de tal jeito, que precisava de um gaveteiro igual que eu já tenho. Não achava a porra do gaveteiro de jeito nenhum, nem pela internet no tamanho que eu queria. Aí comecei a me desesperar, eu falei, gente, uma coisa tão besta, como que tá tão difícil achar essa merda? Quinta-feira, fiquei nessa ânsia também de tentar resolver, consegui ir na delegacia do trabalho, algo do gênero. Eu fui no Na Hora, deu errado, que na hora que eu fui era o único que não tinha vínculo com o Ministério do Trabalho, que foi muito engraçado, porque esse Na Hora fica na rodoviária, aqui de Brasília, no centro da cidade, onde é, tipo assim, vamos dizer que uns 80% dos trabalhadores passem por lá, então achei bem esquisito. E aí o cara me falou que eu devia ir em outro lugar, né, resolvi e tal. E ele resolveu tudo muito rápido. E aí eu pensei, nossa, um pouco de paz, vai ser incrível, uhul, graças a Deus deu certo. E nesse dia eu fui pro centro de Umbanda com a minha amiga. E é engraçado. Eu fiz uma leitura de tarô, acho que é em janeiro. Eu queria ter feito no ano passado, mas fiz em janeiro com a minha amiga Carol, que ela tem até um Instagram, Orfila, acho que é. E foi muito incrível, a gente fez à distância, né, porque a gente não tava conseguindo se encontrar, então foi aquele negócio, ela mandava a foto das cartas, mandava o áudio explicando, e foi muito incrível. E ela me falou, né, nesse período, eu perguntei muito mais sobre a minha relação com o trabalho e tal, ela falou coisas que ainda acho que fazem sentido, que é sobre eu ter calma, que eu tenho essa energia de precisar resolver, de não sei o quê, mas que eu preciso aproveitar a calmaria e que eu preciso me conectar com a natureza, com a minha espiritualidade. E eu acho que foram essas coisas que me ajudaram a sair desse caos mental que tava rolando. Então, eu fui no centro de Umbanda com a minha amiga Marina, e aí foi muito foda. Sempre é. Dessa vez deu um pouco de errado, porque a gente chegou um pouco depois do horário, que seria o ideal. A gente chegou uns 10 minutos depois do horário que eu queria ter chego, então assim, foi
tava muito cheio, então a gente não conseguiu ouvir o texto, que geralmente sempre tem um texto que leem no início, e aí a gente pega a senha para os atendimentos. E esse dia era gira de Preto Velho. Eu já tinha participado de uma que foi bem interessante, assim, como eu nunca tinha participado, pra mim foi tudo muito novidade. E dessa vez era gira de Preto Velho de novo. E eu falei que eu tava me sentindo duplamente, sabe? Tipo, não é dividida. A palavra que eu usei, que eu acho que explica melhor, é fragmentada, que é como que eu posso me sentir essa pessoa física, feliz, segura, aliviada, e me sentir dividida, fragmentada, como se eu fosse completo oposto de mim mesma, me enxergando fazer as coisas. Tava sendo muito sofrido explicar isso, e ela me falou que eu sou muito afrontosa e que eu preciso aproveitar a calmaria das coisas e que eu preciso olhar pra dentro. Enfim, falou muitas coisas, chorei, foi bem importante. No sábado eu fui na gira de esquerda, em outro terreiro. Eu nunca tinha participado, nunca tinha ido nesse terreiro e foi incrível também. Outra energia, é um terreiro muito maior. A gira de esquerda tem uma potência muito cabulosa e quando eu fui chamada para atendimento, eu tentei me explicar de novo, mais ou menos assim. E ela enxergou que eu tava com autoestima baixa, enxergou que eu tava ansiosa, acelerada e que não tem a necessidade de ficar pensando tão à frente. E aí eu fui pra uma sessão de desobsessão, eu não sei se é assim que chamam, descarrego, não lembro o termo, e foi a coisa mais incrível e absurda que eu já vivi. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, mas eu nunca senti tão físico a minha espiritualidade, sabe? Dentro dessa sala, a gente fechava os olhos e eles faziam todo o processo. E eu comecei a chorar e eu tava sentindo as minhas pálpebras tremerem, mas como se tivesse alguma coisa entrando aqui na minha pálpebra. Eu senti uma pressão aqui. Gente, eu não sei explicar, mas a sensação foi que alguém puxou de dentro de mim esse peso, essa dor que eu tava carregando. E aí, caralho, eu chorei horrores, porque eu falei, nossa, tipo, o alívio veio e era como se eu fosse o meu próprio encosto, sabe? Nossa, tipo, e é foda. Eu tô ainda aberta, religiosamente falando, querendo entender, encontrar um espaço que eu me sinta à vontade. A Umbanda tem feito isso comigo, mas ainda tô aberta a descobrir outras coisas. E esse dia foi muito potente, assim. Eu saí de lá pensando, nossa, agora sim saiu essa dor que eu tava carregando, que eu não tava sabendo explicar e que não era do meu pertence, assim, não era pra eu me agarrar tanto a isso. E aí eu fui pra uma outra sala fazer outro tipo de tratamento. Eu sei que eu saí de lá outra pessoa e é engraçado porque eu olho pra trás e eu não reconheço a Amanda que eu fui na semana passada. Então, nossa, foi uma semana muito difícil, muito sofrida. Mas eu me sinto melhor, eu me sinto bem agora. Me sinto leve. E aí eu tô nessa tentativa de botar os pingos nos is. Sábado, depois de lá, eu fui fazer uma caminhada à noite mesmo. Eu senti meu corpo pedindo isso. E eu tô sem um smartwatch, né? Então eu tô me sentindo meio tipo, parece que, como eu não sei qual a minha velocidade, quantas calorias eu tô perdendo, eu tô meio assim, tipo, tô fazendo isso por quê? Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu sabia que eu tava lá, porque a minha saúde mental tava pedindo. Então eu fiz a caminhada à noite com aquela lua cheia gigante, aquele arzinho fresco que tem à noite, foi muito foda. E aí eu voltei pra casa e, sei lá, fiz máscara de argila, fiquei de boa. No domingo eu tomei sol, tentei ficar mais tranquila e decidi que, quer saber, talvez eu queira
ir no samba sozinha. Fazia algum tempo que eu já não dava... Eu não saía sozinha, fazia um rolê, assim, 100% eu. E aí eu fui, decidi que eu não queria beber também, fiquei só na água. E eu fiquei no primeiro bloco do samba. Foi bom, mas eu não tava, assim, com o espírito tão no alto. Então, por volta de umas 8 da noite, eu decidi sair pra comer. Eu queria aproveitar o último dia de restaurante Week. E o restaurante que eu selecionei, que tinha um prato que mais me chamou a atenção, já tava fechado. Então eu decidi ir conhecer o Nacho Man, que eu conheci o restaurante por causa do iFood. Porque, né, vocês sabem, trabalhar à noite, tinha pouco tempo. Então, às vezes, na minha folga, eu pedia um iFood. E eu tava com muita vontade de comer comida mexicana e conheci eles. Na época, eles só tinham entrega, não tinham um restaurante. Então, a taxa de entrega era meio alta. A primeira vez que eu pedi, como o restaurante era novo, eu tive alguns descontos. Mas eu tava louca pra conhecer. E aí, eu fui até lá. E a coisa que mais vale a pena, na minha opinião, é o nacho que você monta do jeitinho que você quer. E aí você pode transformar qualquer coisa em um combo. Então, eu montei esse nacho do jeitinho que eu queria. Ganhei nachos com guacamole e ainda um mini churros. E assim, é uma super refeição, fiquei super satisfeita. E ainda vinha com bebida, eu pedi água, porque eu bebi água o dia inteiro e eu não tomo refrigerante, enfim, não queria tomar nada alcoólico. E cheguei em casa, tipo, antes das 10 da noite. Ainda tive que passar na farmácia pra comprar insulina, porque eu fiz os exames de sangue, mas eles não ficaram prontos a tempo de fazer a renovação. Então, minha insulina acabou terminando, eu tive que comprar mais uma. E aí, voltei pra casa, fiquei de boaça aqui, fazendo vários nadas. Fui assistir Casamento às Cegas, a última temporada brasileira, porque fazia tempo que eu não tinha acesso ao Netflix, então perdi tudo. Parece que teve um bafão com um dos casais, enfim. Eu adoro o reality show, né? Então, como eu assisti o Casamento às Cegas americano, eu decidi assistir o brasileiro também, porque eu tava meio por fora. E aí, segunda... Foi um dia que eu me senti mais reconectada comigo, mas, tipo assim, a minha individualidade é algo muito importante pra mim. Então, eu acho que desde que eu parei de trabalhar, eu não tive esse momento de processar a minha individualidade, quem é a Amanda, o que ela quer. E segunda-feira eu me senti mais conectada comigo. Eu fui renovar a receita da insulina, eu fui fazer uma caminhada, que eu senti também que precisava estar mais em contato com a natureza. Toda vez que eu penso na academia, eu dou uma brochada, eu não vou negar não, mas fui pra academia, daí raspei o cabelo, pintei o cabelo, fui encontrar meu boyzinho, dar uma conversada, porque essa semana, obviamente, ele sentiu também que não foi legal pra mim, consequentemente não foi legal pra ele. Dei uma conversada, assistimos série e voltei pra casa. Hoje eu acordei muito mais certa de muitas coisas, assim. Eu acho que a comunicação em todos os sentidos, ela é importante no trabalho, nas nossas amizades, no nosso convívio com a família, com nossos relacionamentos românticos, porque é a hora que a gente é sincero com a gente e com o outro. Então, semana passada eu também tive conversas importantes de trabalho, assim, pra definir, pra dizer, gente, olha, é com isso que vocês estão lidando e bora nessa. Então, hoje eu saí pra almoçar com meu pai, vamos comer. Esse negócio de acordar e ir direto almoçar é uma coisa que eu não sou a maior fã. Pra mim, eu não consigo pular o café da manhã. O café da manhã é o tipo da refeição que eu consigo comer e viver o resto do dia. O almoço eu como e eu fico letárgica. Então, eu cheguei do almoço meio tipo... tô tomando café agora, às 4h30 da tarde. Não fui pra academia ainda, mas andei dando umas olhadas nos cursos que eu tinha vontade de fazer. E aí, aquele negócio, eu tenho uma cacetada de curso, tenho 1 milhão de coisas que eu gostaria de fazer, não tenho todo o dinheiro pra fazer tudo isso, e fiquei pensando, óbvio, isso bateu uma ansiedade, mas eu fiquei pensando, o que eu quero? Fazer cursos que eu já tinha vontade de fazer, ou fazer cursos que talvez me impulsionem profissionalmente nesse momento em que estão aparecendo oportunidades específicas. E aí, a minha cabeça tá assim.
E ao mesmo tempo, eu quero organizar este absurdo que é esse quarto. É muito engraçado como eu vou largando pequenas coisinhas nos cantos e quando você vê, virou um grande caos. Eu tô muito com essa ideia fixa do gaveteiro de plástico, porque eu consigo colocar divisórias e organizar coisas e me livrar de outras coisas, abrir espaços, e eu acho que assim eu tenho uma organização melhor. Eu tô com essa ideia fixa e aparentemente eu não tô conseguindo abrir mão. E aí eu olhei pra um espaço aqui do meu quarto que tem um monte de coisa que eu não uso. Que é aquele bando de coisa que você fala assim, não, um dia eu vou usar. Tipo, eu tenho uma impressora com scanner. Eu não uso essa impressora há anos, mas por algum motivo eu achei que ia usar. Então, assim, poderia botar pra vender, poderia levar pra uma loja de usados, de coisas de eletrônico, talvez eu ia ganhar um dinheiro, não sei. Mas, assim, é um espaço que se eu colocasse um gaveteiro aqui, eu poderia guardar uma caralhada de coisa que tá espalhada em cima da minha mesa. Então, eu tô com essa ideia fixa. Queria muito só encontrar, porque isso tá me tirando do sério. Mas, enfim... O plano é esse, acho que quero começar a organizar as coisas aqui para ter um pouco mais de alívio mental, conseguir pensar, não me sentir tão carregada. Eu acho que o meu quarto vem carregando essa energia da época do meu trabalho e talvez por isso eu não esteja conseguindo descansar. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que eu quero resolver. A organização, a arrumação... e um pouco de paz espiritual nessa porra. Óbvio, eu tenho várias vontades, mas eu tenho que perceber também o que dá pra fazer. Nesse momento, não dá pra fazer as grandes coisas que eu gostaria de fazer. No máximo, o que vai conseguir fazer esse ano, talvez seja pintar essas paredes, que eu não aguento mais. Essas paredes tudo manchada, véia, cheia de... Como é o nome daquela massinha que você passa pra tapar buraco? Menina, a minha persiana despencou. Tá aí a parede toda remendada. E assim, poderia ter botado uma cortina nesse quarto. Não sei, assim, tanta coisa na minha cabeça. E aí tô tomando meu café pra sentir que a vida começou. Porque é isso na vida da desempregada. Eu queria levar mais a sério os meus treinos na academia. Cardio é uma coisa que faz muita diferença pra mim. Pra minha diabetes, eu sinto que é a coisa que tem mais... efeito no dia a dia, e é a coisa que eu menos tenho problema de fazer. Pra mim, o cardio já conta e é isso. Puxar peso é uma coisa que às vezes eu tô afim, às vezes eu não tô, às vezes eu faço e eu falo que acho que não fiz o suficiente, mas, nossa, é um caos. Então, não sei como a academia aqui no prédio, às vezes eu encontro vizinhos, quando eu encontro vizinhos fica cada vez mais difícil aproveitar o espaço da academia, né? Eu acabo ficando muito limitada. Então, vamos ver que horas que eu consigo ir e como vai ser. E ontem eu comprei um buquê de girassóis. Gente, eu tô com uma pira em girassol há uns 2 meses. Eu vi umas meninas uma vez com... cada uma delas com um buquê de girassóis. Eu falei, gente, que coisa linda, nossa. E aí eu comprei no mercado. E eu botei aqui. Essa rosa branca eu ganhei no terreiro sábado. Ela já tá meio velhinha, coitada. Eu queria fazer as flores renderem mais. Não sei como faz, não sei qual é o segredo. Mas, ai, gente, uma florzinha, sabe? Dá um up. E aí, é isso. Me dei flores, acendi uma vela essa semana. Voltei a fazer o Ho'oponopono. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono durante a pandemia. Falei pra vocês na época. E é uma coisa que fez muito sentido pra mim. Então, às vezes eu faço as orações com Japamala, eu tenho um aplicativo de Japamala no meu celular, às vezes eu faço algumas técnicas por escrito, e eu acho que tudo que me fizer dar passos adiante, valem a pena. Então eu tô assim, sabe, eu acho que me reconhecendo de novo, as coisas estão meio devagar. Eu marquei a minha avaliação com uma psicóloga acho que quarto que vem, que eles vão decidir, eles vão avaliar pra ver qual é o tipo de abordagem ideal pra mim. E vamos nessa, assim, eu espero que encontre rápido, porque vamos ser sincera, tem mais de 6 meses, eu acho, que eu não faço terapia. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
março, né? Que março tá quase acabando. Então, tipo assim, 6 meses, 7 meses quase. E muita coisa rolou do ano passado ainda, que talvez eu ainda não tenha entendido. Muita coisa tá rolando agora. E eu, apesar de não ser fácil, eu acho que tudo isso é pra melhorar. Então, eu consigo enxergar a potência da importância dessas coisas que eu tô vivendo, mas ao mesmo tempo eu preciso saber fazer as perguntas certas e responder e interpretar e ruminar tudo que tá rolando. E eu acho que a terapia me ajuda muito nesse aspecto de, às vezes, a gente tá com a ideia fixa de que é uma coisa e, na realidade, a gente primeiro tem que organizar outra coisa. Que é que nem eu, assim, tipo, querendo resolver várias coisas ao mesmo tempo, mas a coisa que tá mais me incomodando é esse quarto bagunçado. Então, é isso, gente. Saúde mental é uma coisa muito importante. E a minha antiga psicóloga, ela me deu várias dicas de sobrevivência, então eu fiz muitas escritas ao longo do ano passado que me ajudaram a entender coisas que nem eu tava sabendo que tava sentindo. Esse negócio de escrever cartas, às vezes, pra alguma situação, pra alguma pessoa, pra si mesmo, só pra colocar pra fora tudo que você tá sentindo, é muito importante. Porque não tem o julgamento de mais ninguém, às vezes tem só o seu julgamento, e às vezes escrevendo você percebe isso. Então, se eu pudesse dar uma dica, pega um papel, uma caneta, um lápis, qualquer coisa, algo que te faça sentir bem, coloca uma musiquinha, toma um negocinho, um chazinho, um cafezinho, sei lá, compra uma flor, acende um incenso, qualquer coisa que te traga uma conectividade maior consigo mesma. Tipo, é muito foda isso. Eu senti muita saudade de viver o dia, então eu tô muito nessa de ficar olhando pro céu, contemplando o céu, eu vivo falando sobre isso. E é isso. São jeitos que eu considero que eu tô me conectando comigo, com a minha espiritualidade, que me trazem calmaria. Eu acho que eu sou uma pessoa muito acelerada e viver a calmaria é algo novo. Então, tá sendo tudo interessantemente novo. E eu tô pirando um pouco, porém, seguimos. Gente, um calor infernal. Espero que o ventilador não cague o áudio. Acabei de voltar da Calunga. Comprei o gaveteiro. Não era esse que eu queria. O que eu tenho é desse mesmo modelo aqui, só que ele tem 3 gavetas. O de 3 gavetas seria o ideal pra mim, porque daí eu conseguiria dividir todos os acessórios em 2 gavetas e uma delas eu conseguiria dividir em 4 partes pra guardar os brincos. Porque eu comprei uma coleção de brincos no último ano. Enfim, mas eu vou fazer funcionar. E aí, porque eu não ia comprar 2 gaveteiros iguais pra ficar com 4 gavetas, porque não ia caber no meu armário, eu peguei esse gaveteiro menor de 4. Vou fazer como eu sempre faço, 2 gavetas de baixo para brincos coloridos, um prata e um dourado e seguimos a vida. Aí eu peguei esse potinho para organizar. Eu vou tirar a tampa para guardar anéis, que acho que vai ficar melhor organizado. Não lembro o preço das coisas. E aí tinha esses organizadores, 3, acho que por R$15. E aí eu acho que vai me ajudar a separar melhor as coisas dentro da gaveta, se eu sentir necessidade. Se não, eu posso usar em qualquer outra coisa. Aí eu comprei um marca-texto de uma cor inusitada, porque eu me organizo riscando coisas em agenda. E aí, porque eu já tava lá, comprei esse glitter neon da Color Make, porque eu amo que vende Color Make na Calunga. E aí, pra maquiagens e coisas do gênero, pra acessórios, sabe lá Deus, deu vontade de comprar, baratinho. E é isso, agora eu vou meter o louco e começar a organização.
Vamos testar. Acabou de chegar o microfoninho. Veio assim, 2 iguais, com essa espuminha, o carregador e o adaptador que cola aqui no celular. Eu não sei se tá funcionando. Então, vamos, Nelson. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, testando. Menina, tava aqui falando e não liguei o microfone, né? Tudo bom? Tava falando pra vocês que comprei esse microfone na Amazon pro celular. Tava fazendo conteúdos para as redes sociais de uma marca de drink. Comecei a fazer conteúdos para outras pessoas e aí achei que era interessante dar uma investida nisso aqui. Aqui pro canal também vai ser interessante, porque daí eu posso deixar o ventilador ligado, né? Enfim, vem esse adaptador que você conecta no celular e vem 2 microfoninhos desse. Originalmente com essa espuminha, mas também vem essa chinchilinha para você colocar. Acho que é para diminuir o ruído. Eu fiz um pequeno teste e decidi colocar chinchila para ver se o áudio melhora. E aí eu já deixei aqui para carregar já um deles, porque aparentemente está funcionando super bem, não foi muito caro e chegou rápido demais. E a outra coisa que eu comprei, eu uso esse smartwatch da Garmin, acho que desde 2020, e a pulseira de borracha dele estava toda arrebentada, até que ela não passou do primeiro dia de carnaval, arrebentou completamente, não estava conseguindo dar um jeito de maneira nenhuma. Então comprei essa pulseira de metal, que é tipo um grafite, né? Achei que ficou chiquérrimo. Só que eu vou ter que levar no relojoeiro, porque olha onde tá a marca do relógio da gata e até onde o relógio tá indo. Mas acho que vai ficar incrível. É bom que dá um arzinho mais de relógio mesmo. Aquelas pulseiras de borracha, não sou muito fã. Durante muitos anos da minha vida, eu usei um relógio de pulseira de couro da Tilly Beans, que eu ainda tenho esse relógio, mas eu não uso mais tanto. E, enfim, gostei de achar uma pulseira alternativa para esse relógio. Ai, tô animada! Consegui arrumar os gaveteiros aqui, arrumei todos os brincos e consegui arrumar mais ou menos os acessórios. Senti falta da terceira gaveta. Amanhã eu quero ver se eu passo para comprar mais um gaveteiro e aqueles saquinhos de tecido, tipo esse daqui da Adriana B, só que um pouquinho menor, justamente para conseguir organizar melhor os colares, para eles não ficarem só soltos e embolados, entendeu? Enfim, é isso. Estou animada! Se semana passada eu tava na pior, porra, o que é tá bem? Na verdade, eu tô ótima essa semana, muito melhor do que semana passada, e eu acho que é isso. Tipo, organizar as coisas e, enfim, resolver probleminhas tipo esse daqui me deixam bem feliz. Então é isso! Mulher, que dia movimentado hoje. Fiquei na função de comprar mais um gaveteiro desse pra guardar meus acessórios. Meus acessórios estavam espalhados de jeitos cabulosos, tanto dentro do meu armário quanto naquela prateleira bem ali. Eu tenho essa boneca que você pendura os acessórios nela. Eu tinha duas e virou um grande caos, um monte de tralha. Quando eu vi, tinha um monte de coisa esparramada aqui. Até botei essas florzinhas aqui porque ficou um buraco. Então, assim, eu consegui eliminar uma das bonecas, que era a boneca que tava com o pezinho quebrado já. E aí deixei aqui só as pulseiras que eu, tipo, costumo usar no dia a dia mesmo. E aí aqui tem colares separados em saquinhos desse tipo. Eu não vou mentir, não. Eu me inspirei na marca Os Miles, que é a marca, toda vez que você compra alguma coisa, vem com um saquinho. Então, inspirado nisso, eu achei que facilitou. Então, eu arrumei mais ou menos numa lógica que faz sentido na minha cabeça. Alguns dos acessórios que estavam ali na prateleira, eu botei nessa primeira gaveta, que são os acessórios que eu costumo usar mais. Tem uns anéis aqui. Eu comprei uma divisória, eu botei uns anéis.
não tá ainda super bem organizado, porque eu ainda tô entendendo como que isso vai funcionar no meu dia a dia, né? Na segunda gaveta que tá mais bagunçado, não tinha saquinho suficiente e alguns acessórios são muito grandes, né? E não cabem. Daí aqui nessa outra divisão eu botei umas caixinhas com coisas da Swarovski. E aí na terceira tá meio assim, quase sem nada, porque eu tava tentando tirar tudo de dentro da maleta de acessórios para abrir espaço. Então eu ainda vou entender como que eu vou arrumar isso daí. Não tá super bem definido, mas só para vocês saberem, aqui dentro, esse gaveteiro aqui eu guardo os óculos escuros, aqui ficou umas coisas que sobraram. Aí eu comprei esse gaveteiro menor para colocar brincos, então as duas últimas gavetas são de brincos coloridos, a segunda é prateado e a primeira são dourados. Então, assim, pra mim, eu gostei bastante desse gaveteiro preto pequenininho, que eu achei ele, tipo, esteticamente bonitinho. Então, ele poderia não só ficar dentro do armário, como em cima de uma estante. Mas, por enquanto, é isso. Ai, gente, não sei, tô me entendendo ainda com essa nova arrumação. Como eu falei, arrumar coisas físicas me ajudam a organizar minha cabeça. O fato é que o gaveteiro antigo que eu usava para os brincos é assim. E ele já tava desmontando. Ele tem gavetas muito pequenininhas e estreitas, então eu precisava de gavetas mais largas, né, pra caber tudo. Me serviu, mas é isso. Não é a melhor qualidade, comprei tipo numa lojinha Casa Brasileira, pra quem conhece. E o que passa pela minha cabeça agora, essa maleta aqui era onde guardava os meus acessórios. O problema é que ela fica encaixada, ela ficava encaixada dentro do armário, com um monte de coisa em cima. Então eu tinha muita preguiça de toda vez acessá-la. Mas ela é uma maleta muito boa, ganhei da minha mãe. Minha mãe usa uma exatamente igual há anos, tipo, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe tem uma maleta como essa, que é dessa maneira aqui, tem um espelhinho, tem divisórias menores aqui, divisórias um pouco maiores aqui, e aqui um espaço em branco, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu pensei poderia substituir a minha maleta de maquiagem por essa daqui. A maleta que eu chamo de maleta de maquiagem é uma maleta que eu comprei tradicional de ferramenta. Então, estou pensando sobre isso. Só que tem uma coisa da minha maleta de maquiagem, que ela tem uma bandeja que é, sei lá, para parafusos e coisas do gênero, onde eu guardo um monte de pincel. Beleza, tem muito pincel ali que eu já nem uso, que eu podia me desfazer. De repente eu olho pra isso, mas eu não teria um espaço específico para guardar os pincéis. Eu acho que ia ficar tudo muito bagunçado. Então, não sei se vai caber, ou se eu realmente me livro dos pincéis. Estou pensando nisso, porque essa gaveta ela é um pouco menor do que a gaveta que eu uso, né? Para maquiagens, que assim, olha o caos desse ambiente, gente. A maleta é isso aqui e tem uma necessaire, uma sacola com mais maquiagens, glitter, um porta-pincéis, aí tem máscara de argila, bolsas e necessaire, tipo, ai, o caos mental que esse armário está me causando não está escrito. E é isso, assim, tô indo aos poucos. Isso me demandou o dia inteiro praticamente. Eu fiquei fazendo. Eu comecei a fazer isso, toda essa arrumação, ontem à noite. Ontem à noite não, tipo, fim de tarde. E aí que eu me deparei com o lance de talvez precisar de mais gavetas. Uma coisa que me pegou, que facilitou pra mim, é que uma das gavetas que eu botei aqui é para guardar cadernos. As gavetas do móvel, elas são muito estreitas. Então os cadernos não cabem, então eles ficam meio envesados assim e atrapalhavam muito para abrir, para mexer. São gavetas que eu quero olhar de novo, reorganizar, de repente achar uma paz espiritual aqui dentro também. Eu até cogitei de fazer uma troca, colocar alguns acessórios na mesa do móvel e as coisas que estão dentro das gavetas virem para a gaveta de plástico. Não sei o que farei. Tem uma gaveta aqui que é só de tipo carregadores, cabos e coisas absurdas que virou um grande caos, um grande depósito de tralha. Tem muita coisa aqui que
eu não uso há muito tempo. Tudo bem, algumas coisas são, tipo, úteis, eventualmente. Eu tenho esse pau de selfie, por exemplo, que ele é recarregável e tem um botãozinho aqui e tem luzinha também. Mas eu comprei um pau de selfie pra minha última viagem, que ele é muito melhor. Ele também tem controle, caso seja necessário, mas não tem a luzinha. Aí eu fico tipo, é tão pequenininho, vou guardar. Mas assim, eu uso? Não. Vou poder me livrar em breve dessas capinhas do meu celular. Que mais? Velho, tem um monte de extensão, coisa de tomada, controle de coisa. Velho, muita coisa, muita coisa. Tem carregador de pilha recarregável que nem recarrega mais. Então, é isso. Estou pensando até que, tipo, se eu conseguir fazer uma limpeza nessa parte, que é a parte que eu olho com mais frequência no meu quarto, que é a minha mesa, né, com as prateleiras, eu acho que eu vou ter uma paz de espírito muito maior. Aqui, esse espaço que tá mais clean já me deixou em outra vibe. Tô pensando sobre as plantas, eu tô com uma planta aqui que não tá indo muito com a minha cara ultimamente, coitada. A Carlota, que é a minha jiboia. Enfim, tô vendo ainda o que farei. Se novas plantas, se eu podo a Carlota, dou mais uma chance. Não sei, tô pensando. Eu sei que eu quero mudar. Eu tive um pouco dessa pira uns anos atrás de botar mais fotos. E comprei um porta-retrato com espaço de 6 fotos pra cá, pra cá. E aí, os porta-retratos que ficam em cima da minha estante são porta-retratos muito infantis. E eu, particularmente, não sou muito fã. É uma coisa que ainda me incomoda um pouco. Eu não queria tirar essas fotos daí, mas estou pensando sobre a estética que ficou. De repente eu mudo uns livros e, entendeu? Mudo bastante as coisas aqui, não sei. Estou pensando, eu sei que essa parte da minha mesa, que é a parte que tá para cá, está um caos, cara. Um caos. Tipo, eu não consigo olhar para cá sem ficar um pouco aflita. Então, quero ver o que eu consigo me desfazer também. Tem muita coisa aqui que eu gosto de ter mais fácil acesso, tesoura, grampeador e tal, não sei o quê. Mas tem outras que, tipo, por que que você ainda tem isso, sabe? Hoje foi dia de Pilates, mais uma aula punk. Minha professora quer fazer o desafio de Páscoa. Eu não participei do desafio de Natal. Você sorteia um papelzinho, parece, e aí cada aula é um desafio novo e vale pontos, e quem tiver uma melhor pontuação ganha o prêmio. Aparentemente, ela só divulgou que ganharemos um chocolate, porque é Páscoa, mas também terão outros prêmios. Não sei se quero participar, não sei se tenho cabeça para isso, mas de repente é uma coisa legal para focar, né? Eu preciso repor umas aulas que eu ainda não tive tempo de pensar sobre também. Hoje eu fui no relojoeiro botar a nova pulseira do meu relógio no tamanho certo. Eu dormi com ele ontem, desregulado mesmo, só porque eu tava com saudade de ter informações sobre o meu sono. Então agora rolou esse upgrade aqui. Nossa, eu achei até que ficou mais bonito o relógio com essa pulseira. E ela é de aço inoxidável. Amei, amei essa pulseira. Agora que ela tá ajustadinha, tá ótimo. E é prática, né, de tirar, como é aço inoxidável, eu consigo usar para fazer atividade física, tomar banho, enfim, não teremos problemas, espero eu. E eles têm a opção prateada também. E quando eu fui comprar, eu não tinha visto que tinha prateado. Podia ter dourada também, porque daí eu teria todas. E aí, dependendo do evento, né, que vem com uns negocinho pra você, como fala, a parafusar. É uma besteira? É, mas assim, quem gosta dessas paradas? Enfim, aí fui atrás do gaveteiro. Fui atrás desse tipo de saquinho que eu mostrei pra vocês. Saquinho de organza, que geralmente o povo que vende, né? Tipo, que vende acessório, geralmente compra pra guardar. E, cara, tem uma loja aqui em Brasília que é onde eu comprava pecinha pra bijuteria. Assim, desde criança,
Essa loja existe desde criança, quando eu preciso fazer alguma coisa de bijuteria, eu vou nessa loja. Mano, essa loja, ela é muito cara e é bizarramente bizarro o quão cara ela é. Não tem saquinho dos itens fechados, é tudo por unidade, então é um absurdo. Não tem a opção de, tipo, atacado e varejo, o que pra mim não faz o menor sentido, porque às vezes você precisa comprar de grandes quantidades e você gasta R$ 1 milhão. Tipo, hoje eu gastei R$ 53 só em saquinho. Eu comprei 13 saquinhos, gente. 13 saquinhos. Eu comprei um que é mais ou menos desse tamanho e um grandão. Não, o pequeno é assim. Acho que o pequeno é mais ou menos assim. E o grande é esse que eu mostrei pra vocês. Porque por algum motivo eu achei que o grande ia ser uma boa ideia, mas tá sobrando. Mas eu acho que esse tipo de coisa a gente vai guardando e acha uma utilidade mais pra frente. De toda maneira, eu tô pensando se de repente eu compro outras bandejinhas de acrílico para conseguir dividir um pouco melhor as coisas, porque a primeira gaveta para mim fez mais sentido, tem uns anéis aqui. Os anéis que eu uso com mais frequência estão no porta-anéis que eu fiz de biscuit, sei lá quantos anos atrás. E pra mim funciona, tipo assim, esteticamente eu não gosto que ele fique aqui, mas tudo bem, tá servindo. Eu tenho muito anel e eu acho que vai virar uma grande bagunça, mas a segunda gaveta tá tudo muito amontoado. Então, eu acho que eu vou fazer uma coisa mais separadinha. Tô até pensando de tirar os incensos aqui de cima da mesa e de repente guardar nessa gaveta, porque é uma gaveta que tá meio sobrando, assim. Então, de repente, eu separo um lado acessórios, um outro lado vários balangandãs. Ai, tô pensando em tantas coisas. Eu acho que tirar esse tempo pra organizar meu quarto tá me fazendo bem. Eu sei que eu falei, nossa, organizar coisas físicas fazem tão bem pra saúde mental. É uma coisa que eu acredito, mas quando a gente bota em prática, a coisa faz muito mais sentido, né? E é isso, gente. Andei também me desfazendo de algumas coisas. Eu tenho um apego emocional com alguns acessórios, alguns vários, na real, porque eu coleciono acessórios, eu acho que desde a minha pré-adolescência. Eu tenho até achei guardado alguns acessórios que eu usava quando criança, tipo pulseirinha que a minha avó me deu, anelzinho que não sei quem me deu. Então eu tenho esses pequenos apegos com algumas coisas. E aí eu fico vendo e eu não quero me desfazer, mas ao mesmo tempo tem coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido, assim, que são coisas que estão guardadas por longos anos, que eu nunca nem senti falta, e aí eu realmente, tipo, me livrei, mas tem outros que eu tenho uma dificuldade emocional também de deixarem ir. Então, por enquanto, alguns eu ainda guardo e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Voltei a fazer o Ho'oponopono, uma técnica que chama 33 vezes 3, que é onde você coloca, vamos colocar assim, um desejo que você tem por escrito. Você escreve ele 33 vezes durante 3 dias. E é como se fosse um reforço mental daquilo que você almeja. E eu sinto que isso me ajuda a correr mais atrás dos meus objetivos. Eu faço isso já há algum tempo. Eu tenho um caderno que é só pra isso, gente. Tipo, literalmente só isso. E esse é um caderno lindo que ele já tá acabando. Ó, tá aqui já. Falta pouquinhas páginas para ele acabar. Isso aqui tudo são coisas que eu almejei. E é muito engraçado ter isso aqui comigo. Porque às vezes eu falo assim, deixa eu ver o que eu tava desejando. Tem umas coisas que eu desejava que não faziam o menor sentido. E tem outras que eu pedi que eu consegui realizar. E tem outras que eu pedi que não faziam sentido, mas se tornaram outras coisas, entende? Então eu acho isso aqui muito interessante. Tipo, eu não acho que quando eu terminar esse caderno eu vou, tipo, simplesmente jogar fora. Eu acho que ainda vou dar uma segurada, assim, esperar realizar tudo que tá escrito, pra depois eu botar na balança. Tem um outro caderno aqui, que é basicamente aonde eu faço a minha sessão de terapia, enquanto eu não tenho uma psicóloga, que na realidade era um desses cadernos que eu comprei para algum curso que eu fiz na vida e decidi tornar ele um grande diário de absurdos, onde eu falo várias coisas que só fazem sentido na minha cabeça, apenas para aliviar a minha carga mental. Então eles cabem perfeitamente nessa gaveta. Eu acho que caberia, quem sabe, 4 cadernos aqui dentro, dada a profundidade dessa gaveta, o que é ótimo, porque eu adoro escrever. Fui pro Pilates e aí quando eu voltei
que eu consegui ajustar a pulseira. Eu tive que ir em 3 relojoeiros, que o que era perto aqui da minha casa, o cara que arruma a pulseira do relógio não tava lá. Aí a mulher falou assim, ah, vem daqui a pouco. Aí eu fui, ele não tava. Aí eu fui, voltei, eles tinham fechado. Fui em outro, perto da lojinha de onde eu comprei os saquinhos. O cara tava. A máquina que ele usa pra ajustar essa pulseira não tava funcionando. E aí eu falei, foda-se, vou voltar para o meu bairro. E achei, fui num relojoeiro que arrumou o controle da garagem pra mim na última vez que eu fui. E eu falei, é mesmo, tem esse. E aí ele arrumou pra mim rapidinho, foi ótimo. E aí eu decidi ir pra academia. Aí eu fui pra academia que eu falei assim, já fiz pilates, vou só fazer um cardiozinho, tipo 40 minutos de esteira e estamos suaves. Que, cara, eu não gosto de bicicleta. Assim, por mais que eu fique sentada lá pedalando, tipo, eu acho que eu não levo tão a sério, tipo, eu não exijo tanto do meu corpo, eu acabo, tipo, não fazendo o esforço físico necessário. Eu acho que, tipo, eu teria que ficar umas 2 horas ali pra sentir algum efeito da bicicleta. Já a esteira não, você bota lá a velocidade, minha filha, você tem que ir, senão você tropeça. E aí, cara, a esteira do meu prédio tem uma que eles já tinham falado, ah, não usa ela que ela não tá boa das pernas. Aí eu cheguei lá pra usar a outra que tá boa das pernas e nem ligar na tomada ela está ligando. Então o que que eu fiz? Voltei pra minha casa, botei o meu cinto de super-herói, que é o cinto onde eu consigo levar a minha garrafinha, porque eu não saio de casa sem ela, né? Principalmente para fazer atividade física. E fui fazer uma caminhada de 6 quilômetros aqui perto de casa mesmo. Já tava mais tarde, já acho que era tipo umas 6 da tarde, talvez, 6 e pouca. Aí eu fiquei indignada, né? Porque é isso. Para mim não faz nenhum sentido ir pra academia se não tiver o cardio e a bicicleta, assim. Por mais que eu faça, que tenha aquele lance de ficar mais relaxado, eu não gosto de não levar a sério o que eu tô fazendo. E aí você me fala, ah, se você tá falando que não gosta, por que você não tá levando a sério? Porque eu não gosto de bicicleta. Eu me forço a fazer porque é melhor pro meu joelho. Eu não sei o que farei amanhã. Se eu vou fazer caminhada pela 20ª vez seguida ou se eu vou fazer uma bicicleta. Hoje o meu treino no Pilates foi uma coisa absurda. Eu fiquei sentindo músculos na minha bunda que eu não sabia que eu tinha. E aí eu fiquei nessa pilha, nossa, vou voltar na academia, reforçar, fazer mais coisa na minha bunda. Aí eu pensei, mulher, descanso também é bom, né? Enfim, aí fui caminhar. Quando eu voltei da caminhada, eu pensei, nossa, vou fazer uma máscara de argila, vou fazer, vou acontecer, não sei o que lá. Eu falei, calma, calma. Aí eu fiquei assistindo Casamento às Cegas, que agora eu tô assistindo o americano, que eu assisti a última temporada com o boy, mas eu não tinha assistido as 2 temporadas anteriores. Então eu finalizei a 6ª temporada e comecei a 7ª. E aí fui comer, comi como se eu estivesse correndo, nunca vi isso. Tipo assim, tô na minha casa sem pressa nenhuma, comi a comida em 10 minutos, foi péssimo, porque eu fiquei letárgica, com a barriga estufada. E aí, enquanto eu tava aqui, tipo, recalculando a rota das coisas que eu queria fazer, eu comecei a reorganizar os acessórios. E aí foi daí pra baixo, tipo, eu só fui lavar a louça depois que eu terminei de agilizar as coisas dos acessórios. E aí eu lembrei que eu não tinha me atualizado sobre o Big Brother, né? Que eu tô assistindo o Big Brother não ao vivo. Eu comecei a assistir o Big Brother, tipo, com vários dias atrasados. E aí eu tô assistindo só os episódios editados pela. Não tô assistindo nada ao vivo, não assisto essas porra. E aí eu tô só vendo a edição mesmo. E aí eu tô assistindo tudo atrasado porque eu não ligo mais televisão, né? E aí, como eu fiquei assistindo o Casamento às Cegas esses dias, eu nem prestei atenção. E aí fui ver a eliminação da Graciane agora há pouco. E assim, eu acho muito engraçado, gente, umas coisas que são ditas no jogo, sabe? O quarto, eu não sei que quarto é qual, mas tipo, a galera se organizou pra dividir o voto entre 2 pessoas do outro quarto, porque daí o líder do outro quarto ia ter que desempatar entre 2 pessoas do quarto dele. Foi uma ótima estratégia, porque daí eles estavam salvando o próprio quarto deles, né? Esse quarto aqui estava se salvando. Aí, essa galera daqui ficou, não entendi, não faz sentido. Se você tem embate, por que você não bota a pessoa que você tem embate? Gente, porque eles queriam eliminar uma pessoa do quarto de vocês. Essa foi a estratégia. Porque eles sabiam que se colocasse qualquer outra pessoa, tipo, eles iam tomar no cu. Então foi genial. E aí eu fico assim, gente, as pessoas não enxergam além do próprio umbigo. É muita loucura.
E aí é muito engraçado também, porque, tipo assim, tem uma galera que eu amei no Big Brother, assim, salvo algumas situações, mas tipo a Tamires, a Camila, são pessoas que, poxa, eu queria muito que ficassem até o final. Elas foram eliminadas. E aí, tipo assim, a Daniela Hipólito, que faz um total de vários nadas. A Vilma, que é só uma pessoa rabugenta. Esse Guilherme, que adora dar a opinião dele, que, nossa, como a opinião dele é importante para tudo. E eu fico, menino, tipo assim, foda-se. Sabe, umas pessoas chatas. Que, nossa, essa Vitória também, que, nossa, colocaram ela no topo, e aí a bichinha foi ganhando espaço, aí agora ela virou outra planta, porque, tipo assim, não escuto mais a voz dela quase. Dá uma aflição, né, quando a gente sente que a gente não pode mover o jogo. Eu sei que, tipo, Daniela Hipólito ficou, mano. O que que essa menina faz no jogo? Nada, nada. Sempre uma especulação absurda. Nunca dá pra saber. Eu sei que eu fico indignada toda eliminação, porque, assim, nunca é a pessoa que eu acho que devia sair. É sempre a pessoa que eu falo, porra, essa pessoa pelo menos dá conteúdo. Enfim. E aí tô nessa, fiz um balde de pipoca, dessa vez fiz pipoca salgada, porque eu comi, tipo, sei lá, 200 gramas de chocolate. Ganhei um ovo de Páscoa da Cacau Show de 600 gramas. E aí eu comecei a comer ele ontem e eu terminei ele hoje. Não o ovo inteiro, tipo, uma metade. O que foda-se também, o chocolate é meu, eu faço o que eu quiser. Mas assim, menina, bateu uma ansiedadezinha, eu senti, assim, não tinha necessidade nenhuma de comer tudo esse chocolate. Eu tô com a barriga cheia. Depois fica reclamando aí que fica de bucho cheio, que fica inchada. Mas é isso. Acho que, nossa, eu ligo a câmera sem falar vários nadas lá em casa. Vários nadas. Ai, gente, vou encerrar o vlog por aqui. Falei muita coisa e vários nadas ao mesmo tempo. E é isso. Pra ficar mais fácil pra eu terminar de editar, que eu tô tendo uns BOs aí. Acho que eu fiz uma configuração nova na câmera do celular. Aí toda vez que eu edito no celular e passo pro computador, as cores do vídeo parece que não ficam muito reais. Isso tá me incomodando um pouco. Ainda não entendi, porém é isso. Espero que vocês tenham gostado desse falatório. Tentar atualizar vocês agora. É isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa loucura. Ative as notificações, temos vídeos toda quarta a partir das 18 horas. Um beijo e até a próxima. Tchau!